Olá, um ótimo dia para todos vocês. Hoje, o penúltimo dia do ano, dia 30 de dezembro. Convido você a pegar a sua Bíblia, a Espada do Poder, e abri-la no capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel, de onde Deus hoje vai falar ao seu coração. Também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Hoje você vai ter uma mensagem muito forte, poderosa, dentro do livro do profeta Ezequiel, que vai mexer com você. Por isso, eu convido você a permanecer até o final deste estudo, que é o estudo do capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel. Vamos a uma oração? Por favor, curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, mais um ano, Senhor Deus, está se findando. Hoje nós já estamos no penúltimo dia do ano de 2020, um ano marcado por muitas coisas que aconteceram e ainda estão acontecendo. Tudo nos leva a crer, Senhor Deus, que estamos muito mais perto da sua volta do que nós imaginamos. Por isso, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos cada vez mais aprender sobre o teu imenso amor, nos preparar para o grande dia que o Senhor vai voltar nas nuvens dos céus. Para isso, Senhor Deus, nós clamamos o poder do Espírito Santo ao abrirmos a tua palavra para estudarmos. Pai querido, Pai de amor, fica conosco. Abençoe cada filho, cada filha tua, onde quer que eles estejam, que todos possam ser abençoados pelo Senhor. Fica conosco hoje e sempre, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. O título do capítulo 8 é O Templo é Profanado. O capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel é um momento que nós precisamos entender aqui algumas coisas que está acontecendo dentro desta profecia que está acontecendo aqui. Por isso, eu chamo a sua atenção para olhar para a sua Bíblia, no capítulo 8, que diz assim: No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu assentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Observe, queridos, que já havia passado um bom tempo da primeira visão que Deus havia dado a Ezequiel no capítulo 1, quando ele vê ali o trono de Deus. Muitos especialistas vão dizer aqui que aproximadamente aqui um bom tempo que havia se passado, que Ezequiel já era confirmado como um profeta de Deus. Ele tem as primeiras visões ali no ano 593, ele é levado no ano 597 para o cativeiro da Babilônia, e no ano 593, Deus o chama para ser profeta. Então, aqui nós estamos falando do ano 591, 592, quando acontece essa visão. E é muito interessante que os líderes, os anciãos do povo de Deus que estava lá no cativeiro da Babilônia, eles estavam diante de Ezequiel. É muito interessante essa expressão, por quê? Porque quando eles obtêm ali a resposta de Deus, que tem no meio deles um profeta verdadeiro, que é o profeta Ezequiel, eles vão até Ezequiel para saber o que Deus tinha revelado a ele, para que ele pudesse, então, apresentar a palavra de Deus para eles. Só que o profeta de Deus, ele não fala coisas de Deus sem antes saber o que Deus tem falado. E entenda que talvez eles não obtinham a resposta imediata, talvez demorasse um tempo para Deus falar com Ezequiel, mas eles ficavam ali diante de Ezequiel, esperando uma palavra de Deus. Muita paciência eles deveriam ter. Então, queridos, eles estão diante de Ezequiel, tentando ou querendo saber de Deus o que está acontecendo lá em Jerusalém, na cidade natal. E aí, a mão de Deus pega uma expressão, é só uma expressão, uma figura de linguagem, que o Espírito de Deus pega Ezequiel e faz com que Ezequiel, não em corpo, mas em visão, isso é algo divino que só Deus pode fazer.
Ezequiel é transportado para Jerusalém. E Deus, então, vai mostrar a Ezequiel o que o seu povo estava fazendo dentro da sua casa. Então, eu quero ler com vocês algumas citações. E olha que interessante. Estava eu assentado diante deles, e sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo. Observe, como? Não é fogo, é parecido. Desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo. E os seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante, ele está vendo a glória de Deus. Estendeu ele dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos do cabelo, da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou até Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava ali colocado a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Observe, dentro do templo tinha ali uma imagem de escultura. Alguns vão falar que era a mesma imagem que Manassés havia colocado, mas na época do rei Josias, Josias ele destrói, e eles dizem que talvez o povo tenha construído novamente essa imagem de escultura, essa imagem que provoca o ciúme em Deus. Eu quero ler aqui algumas coisas, e olha só que interessante. Aqui nós vamos ver, no capítulo 8, 3 momentos das profecias de Deus. E esses 3 momentos das profecias de Deus, no capítulo 8, no versículos 5 e 6, fala da imagem dos ciúmes, a imagem que provoca os ciúmes em Deus. Mas antes de nós observarmos isso, observe uma coisa muito importante que acontece aqui no verso 4. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali. Essa expressão, ela tem que soar muito forte aos nossos ouvidos. Por quê? Porque apesar de todas as coisas ruins que os líderes da igreja, os líderes do povo de Deus estavam fazendo dentro do templo, quem é que estava lá? A presença de Deus. Isto se torna um crime hediondo, porque o dono da casa estava lá, Deus estava lá. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão expulsando o dono da casa para fora da sua própria casa. A idolatria que eles estavam praticando, o mal que eles estavam fazendo, estava expulsando Deus do seu próprio templo, querido. Talvez eu esteja falando com um líder da igreja hoje que não tem noção da presença de Deus dentro da sua própria igreja. E entenda que, mediante aquilo que nós praticamos dentro da igreja de Deus, dentro da casa de Deus, você expulsa Deus de dentro da própria casa dele, dentro da sua própria igreja. Queridos, Deus estava lá. Apesar de tudo que eles estavam fazendo, Deus estava lá. Mas ele iria ficar por pouco tempo, porque as ações do seu próprio povo estavam o expulsando da sua própria casa. Então, a primeira imagem que nós vemos, a imagem do ciúme, no capítulo 8, versos 5 e 6. Como eu falei para vocês, Manassés talvez essa imagem de ciúme seja esta imagem que Manassés tenha criado, que fala lá em 2 Reis, capítulo 21, verso 7, e também ali, quando Josias, no capítulo 23 de 2 Reis, ele quebra tudo, e é provável que o povo tenha feito uma nova imagem que tenha provocado o ciúme em Deus. A segunda imagem, o segundo pecado que eles estão fazendo, o segundo momento de adoração, de idolatria que eles fazem, está no capítulo 8, verso 7 a 11. Do verso 7 até o verso 11, 12, 13, é o culto aos animais. Eles adoravam os animais, adoravam répteis, adoravam cobra, adoravam esse tipo de animais, queridos. Era isso que eles faziam. Idolatria, era um tipo de idolatria secreta. Olha só que interessante. Ele me levou, verso 7, ele me levou à porta do átrio e olhei, e eis que havia um buraco na parede. Observe que eles estavam praticando esse tipo de ritual em secreto. Talvez eu esteja falando com alguém que não pratica idolatria abertamente, não é uma pessoa idólatra abertamente, mas você pratica idolatria secretamente. Entenda, Deus vê tudo.
Deus sabe de tudo. E esses homens talvez não estavam fazendo isso dentro do templo, talvez estavam fazendo isso dentro das suas próprias casas, porque a Bíblia vai falar que eles estavam fazendo dentro das suas câmaras secretas, pintando lá a imagem de animais e adorando aos animais, adorando a esses répteis. E aí, queridos, a Bíblia diz que esses praticavam um tipo de idolatria também. Deus diz assim no verso 12: então me disse, filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Que forte isso, né? Falavam que o Senhor não via, falavam que o Senhor tinha abandonado a terra. Deus sabia de tudo que estava acontecendo. Agora, segundo momento, o terceiro momento que nós vamos falar aqui é da imagem de adoração que eles praticavam ao Deus, a adoração à natureza. Provavelmente, imediatamente, eles haviam praticado esse tipo de coisa. Quando nós olhamos para a vida do ser humano, olha o capítulo 14, o capítulo 8, verso 14, diz assim: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Tamuz era um deus da fertilidade. E eles diziam, queridos, que quando as coisas secavam, quando as coisas não brotavam, as coisas não eram férteis, eles diziam que era porque Tamuz estava morto. Era o deus da vegetação. E eles, então, as mulheres praticavam orgias para ressuscitar esse Deus Tamuz. Queridos, vocês não fazem ideia do que o povo de Deus praticava. Praticavam essas coisas e, com isso, estavam expulsando Deus do seu próprio templo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para algo forte que você vai ver agora. Verso 16: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, e adoravam o sol, queridos. Sabe o que é isso? Eles adoravam o Deus, o sol. Sabe que isso não chama a sua atenção? Sabe o que significa você guardar o domingo? Guardar o domingo significa adorar o Deus Sol. Você sabia que o nome domingo é Sunday em inglês? Deus Sol. Você sabia que se você guarda o domingo, você está praticando idolatria ao Deus Sol? No ano 270, um imperador começa a praticar essa idolatria. No ano 270, os romanos começam a praticar. Depois, Constantino começa a colocar tudo isso como uma lei, como uma ordem. E foi Constantino que decreta a guarda do domingo ao invés da guarda do sábado. Não foi Deus que mudou, você sabia disso? O povo já nessa época já adorava o sol. O povo de Deus fazia isso. Por que você acha que Deus estava tão irritado, tão irado? Porque o povo que ele havia amado com tanto carinho, tirado do Egito, protegido, dado de comer, cuidado como um pai, agora estavam colocando o outro no lugar de Deus. Vocês estão entendendo o tamanho da idolatria? Aí a Bíblia diz assim: então me disse, vês, filho do homem, verso 17, acaso é pouco o que eles fazem dentro da minha casa, para a casa de Judá, ao fazerem essas abominações? Verso 18, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terão piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim me ouvirei. Vocês estão entendendo por que tantas coisas ruins aconteceram com aquele povo? Porque eles expulsaram Deus das suas próprias vidas. A sua idolatria, aquilo que a gente pratica, colocando
outro no lugar de Deus, colocando imagem de escultura, colocando objetos, colocando pessoas no lugar de Deus, você expulsa Deus da sua própria vida. E quando você faz isso, você atrai a ira de Deus. Hoje Deus está falando: quem sou eu na sua vida? Eu sou o primeiro. Se Deus for o primeiro no seu coração, pode ter certeza que não terá espaço para mais ninguém. Então, vamos terminar esse finalzinho de ano que ainda temos, estudando a palavra de Deus, para Ele ser o primeiro na minha e na sua vida, antes que seja tarde demais. Não é tarde ainda. Deus ainda nos dá a oportunidade de nos arrependermos e colocarmos Ele em primeiro lugar. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica comigo no último dia do ano de 2020. Amanhã estudaremos o capítulo 9, um capítulo também muito triste, mas é importante que a gente estude. E que Deus te abençoe e te guarde. Amém.